Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Natália e hoje é dia de devocional e eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que se encontra em Josué, capítulo 9, versículo 3. Vai falar sobre a astúcia dos gibeonitas. Vocês sabem quem é os gibeonitas? Então vamos conhecer? Vamos descobrir sobre esse povo? Diz assim a palavra: Todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram que Josué fizeram com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés traziam sandálias velhas, remendadas e roupas velhas sobre si. Todo o pão que levava para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué ao arraial de Gigal e disseram a ele e aos homens de Israel: Chegamos de uma terra distante, fazei aliança convosco. Vieram a Josué. Então esse povo saiu lá da cidade deles e chegaram até aonde Josué estava. Josué era o líder de Israel, porque Moisés havia falecido e Josué era o seu sucessor. Lembra dessa história? Lembra. Então aqui a gente está nessa transição na qual Josué está conquistando as terras prometidas. E o Senhor era com ele. Os homens de Israel responderam aos alveus: Bem pode ser que habite no meio de nós. Então como faremos aliança convosco? Disseram a Josué: Nós somos teus servos. Perguntou-lhe Josué: Quem sois vós? De onde virdes? Responderam-lhe eles: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, que estava a leste do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Ogre, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisão para o caminho. Ide eles ao encontro e dizeis: Nós somos vossos servos e farei aliança convosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, mas agora está seco e bolorento. Gente, estavam mentindo. E estes odres que enchíamos de vinho eram novos, mas já estão rotos. E nossas vestes e as nossas sandálias já envelheceram por causa da longa jornada. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Vamos repetir esse versículo? 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim, Josué fez aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade prestaram-lhe juramento. Ao final de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que morava no meio deles. Uau! Somente até aqui, gente. Então aqui, gente, a gente tem a história dos gibeonitas que se fingiram de estrangeiro, que vieram de uma terra muito distante. Então eles se planejaram tudo, a questão da roupa, da vestimenta, dos alimentos, de como eles iriam se apresentar a Josué e ao povo israelita. Eles armaram todo um esquema, eles planejaram como eles iam se apresentar a Josué e ao povo de Israel. Tanto é que eles vieram assim, eu falo, com um sapatinho de algodão, que, gente, eles se transformaram naqueles personagens, a tal ponto que o povo de Israel ficou com dó deles. E que o povo de Israel fez algo que não deveria. Eles não tomaram conselhos ao Senhor, eles não pediram conselho ao Senhor.
Qual que era a obrigação de Josué? Peraí. Primeiro, eu vou pedir direção ao Senhor, vou pedir conselho. Vou buscar a face do Senhor para mim saber se é para mim fazer aliança com esse povo ou não. Mas eu creio que quando eles viram os gibeonitas, eles ficaram de uma maneira que falaram, não, isso aqui nem precisa te pedir conselho, não. Olha aqui a situação desse povo. E eles ouviram falar do nosso Deus e eles querem fazer aliança conosco. Não, isso é bom. Vamos deixar eles serem, né, junto com a gente. Mas não era. Sabe, eles estavam enganando o povo de Israel, eles estavam enganando Josué. E o certo seria o quê? Senhor, é para fazer aliança com eles? Senhor, é permissão nós ajuntarmos ou não? Porque o Senhor deu uma ordem para Josué. Conquiste as terras. Elimine os povos que estão nas terras. Não era para salvar, para se ajuntar, para se misturar os povos, não. Mas os gibeonitas usaram de astúcia. Israel não vigiou e não pediu conselho ao Senhor. Olha as consequências de quando nós não pedimos conselho ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Iremos colher consequência. Depois de 3 dias, Josué descobre que eles não eram estrangeiros de terras distantes, não, eles eram seus vizinhos, que eles haviam enganado Josué e o povo de Israel. Só que agora já era tarde, porque teria consequência, porque Josué não poderia matar esse povo, porque ele tinha feito uma aliança de paz. Só que teve consequência. As nossas escolhas têm consequência. Uma escolha errada tem consequência e a gente precisa lidar com elas. Assim como o povo de Israel e Josué. Eles tiveram que lidar com essa consequência de fazer aliança com um povo que não era para ter feito aliança. E aí, lá no capítulo 9, no versículo 19, fala assim: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, e agora não podemos tocar neles. Isto, porém, lhe faremos, não os deixaremos viver para que não haja grande ira, nós os deixaremos viver para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhe fizemos. Continuaram os líderes, vivam, assim se tornaram rachadores de lenhas e tiradores de água para toda a comunidade, como os líderes lhe haviam dito. E nesse dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a comunidade e para o altar do Senhor até os dias de hoje, no lugar em que Deus escolhesse. Então, eles viveram e vivem até os dias de hoje. Só que servindo ao povo de Israel. Olha a consequência de uma aliança errada. Olha a consequência de não pedirmos conselho ao Senhor. Sabe, que esse dia, que essa semana, a gente possa sempre, diante de uma situação até que parece que está certa, a gente pedir direção ao Senhor. Sabe, talvez que a gente não venha agir pela emoção ou pelo que os nossos olhos estão vendo, mas que nós possamos levar até o Senhor e pedir Ele conselho. Amém? Que Deus abençoe vocês.